Lenda dos Três Irmãos. Diz a lenda que 3 irmãos moravam no alto da Serra da Mantiqueira, em uma choupana muito pobre, vivendo de caça e dos alimentos que lhe forneciam as matas. O irmão mais velho chamava-se Monte Barão e a irmã mais nova, de rara beleza, Silvané. A outra, feia e gorda, era Ana Chata, muito recatada e religiosa, ao contrário de Silvané, descrente e vaidosa. Monte Barão apaixonou-se por Silvané e, quando a abraçou e a beijou, ambos se transformaram em pedras. Ana Chata, que os observava de longe, também virou uma pedra redonda e baixa, conforme seu corpo. Monte Barão é a pedra do baú, Silvané, a pedrinha, a ele unida desde aquele abraço. Um pouco mais afastada está a Ana Chata. Ana é realmente chata? Daria algumas horas de reflexão sobre isso, né? Eu acho que a Ana não é chata, né? Na história dá a entender, né, que a sugestão que o autor dá na história, né, que é por ela ser gorda, né, feia e velha, né, ela é chata, né? É como se estivesse induzindo a pessoa a pensar da mesma forma, né? Mas ali não ficou explicado qual era o comportamento dela para ela ser chata. Eu acho que para uma pessoa ser chamada de chata, você tem que observar o comportamento dela, né? E não o físico, né? Ou a idade dela. Ela já era muito baixinha, muito atarracada, velha, né? Então, eles, né, deixa essa chata do lado aí e tal. Talvez seja isso que ela tem esse nome, Ana Chata. E como ficou relacionado Silvané, Baúzinha, Monte Barão, o Baúzão, e aquela pedrinha pequena, chata, atarracada do lado, virou Ana Chata. Mas não acho ela a chata, e sim a cuidadora da família. Geralmente nós mães somos as chatas. Eu acho que é só uma lenda, não tem, na minha opinião, não tem ligação nenhuma com seres humanos aquilo. Aquilo ali é geográfico, não tem nada a ver com pessoas. Não acredito em nada. E também não acredito que a Ana seja chata em lugar nenhum, em tempo nenhum. Não acho a Ana chata. Eu acho que ela ganhou um rótulo, ela ganhou esse nome porque facilitou as coisas. Foi um jeito de facilitar ali a história do formato das pedras. Diz a lenda, né? Então, a minha lenda, ela tem um final um pouquinho diferente. Então, você pode ser chata independente da sua religião, você pode ser chata independente do teu corpo, né? Independente do lugar onde você nasceu. Eu não vejo as pessoas impondo isso, né? Mas eu sei que tem, sim, né, uma objetificação no corpo da mulher, claro. Chamo a Ana de chata porque toda mulher que coloca aquilo que ela não gosta para fora, né, ela acaba sendo colocada como chata, entendeu? E tem um padrão de beleza, né, masculina, uma imposição masculina, que coloca as mulheres gordas, as mulheres que são fora do padrão, né, gorda, religiosa, como alguém chata. Não é o caso da Ana Chata, né? Ela apenas era uma pessoa que estava colocando os padrões que foram colocados para ela, as imposições de padrões de beleza que foram colocadas para ela. Por isso que ela foi tida como Ana Chata, que de chata não tem nada. Bom, eu acho que ser mulher em São Bento, né, talvez seja um pouco mais fácil do que ser numa cidade grande, né? Eu acho que aqui tem mais respeito do que num lugar onde ninguém te conhece, né? Porque todo mundo sabe quem você é, as pessoas, né? Então, acho que o assédio aqui é menor do que no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em São Paulo, né? Porque as pessoas, elas têm aquele cuidado, né? Eu tô assediando, a pessoa sabe quem sou eu.
Não quer dizer que não tenha, né, muitos casos aqui de abusos, né, que a gente tem conhecimento, mas assim, eu estou falando na sociedade em si. Olha, hoje, aqui em São Bento, é muito mais fácil ser mulher hoje em dia, principalmente a mulher separada. Os preconceitos talvez não tenham caído, mas a aceitação é maior, né? Porque eu sofri muito com esse preconceito de mulher separada, mulher desquitada, e hoje eu não vejo mais isso. Hoje sou uma mulher em São Bento do Sapucaí, sou empresária, sou mãe, sou avó. Mas lá atrás, na minha juventude, na minha adolescência, já não era fácil ser uma mulher. Tudo começa no próprio âmbito familiar, porque eu sou uma única filha mulher de uma casa onde tem 3 irmãos homens. Então, tudo já era mais diferente. Como era difícil ser menina numa família totalmente masculina, né? Era eu e minha mãe, porque a minha irmã mais nova é 7 anos mais nova que eu, então eu cresci meio que sozinha no meio de todo mundo, né? Ah, muito difícil. Era proibido até de brincar. Não tinha tempo para brincar, tinha que ajudar minha mãe o tempo todo. Os meninos saíam, iam lá para baixo nadar no rio, eu não podia. Iam jogar futebol, iam brincar na casa dos vizinhos, dos primos. E eu nunca ia, nunca fui. E tudo era proibido, tudo. Até de rir, né? Até de rir, coisa que eu gosto de fazer em público, né? No caso, era rir alto em público, que não podia. Era tratada desse jeito. Nossa, um negócio pavoroso. Para mim foi muito difícil. Em relação ao feminismo, o machismo, acho que aqui é mais intenso, né? Então, se você vê que no Rio de Janeiro as mulheres são talvez mais livres para andar de short, né? Porque até porque um litoral, né? Para se maquiarem do jeito que quiserem, né? Talvez aqui tenha um preconceito maior, né? Por uma questão religiosa ou machista. Eu sinto que tem, assim, né? Como se tivesse que ter um padrão, né? Meu trabalho trouxe uma valorização das mulheres negras na região, né? Porque quando a gente se encontra, você entra num salão e você se sente ali, você está falando com uma profissional que é como você, a gente se identifica, entendeu? A gente está falando a mesma língua. E elas têm essa abertura comigo, tanto as mulheres brancas quanto as mulheres negras, porque o meu trabalho, a princípio eu pensei que seria só para mulheres negras, entendeu? Mas eu nunca tive um preconceito de dizer, olha, não vai ser para mulheres brancas, ao contrário, vai ser para todo mundo que quiser isso. Meu nome é Carolina e eu sou psicóloga. Ser psicóloga em São Bento, eu achei que ia ser mais difícil, né? Que ia ter mais resistência, mas eu acredito que hoje já está bem mais aberto. As pessoas elas entendem a importância, né, de cuidar da sua saúde mental. Elas são bem mais receptivas, elas têm muita curiosidade, né, sobre a gente explicar as questões psicológicas. Então eu fui bem recebida, não posso reclamar. Talvez as pessoas, algumas, né, tenham um receio maior. Não vão, já aconteceu, né, de pessoas ir uma vez e ficar com receio e não voltar mais, mas a gente tem que entender que cada um tem o seu tempo, né, o seu processo. Saí daqui com 17 anos e voltei depois com 31. Aí quando eu voltei, né, você acaba expandindo a sua mente, vendo outras realidades, né, então nem sempre você vai pensar da forma como as pessoas pensam, né, então quando eu voltei para cá, eu tinha me separado, né, de um relacionamento de 10 anos e as pessoas ficaram muito curiosas, querendo saber da minha vida, por que tinha acabado, o que eu estava fazendo aqui de novo, por que não tinha dado certo, como é que eu estava me sentindo. E às vezes eu não queria falar, porque eram pessoas que não eram amigos íntimos ou próximos, né? Então isso para mim era chato, ter que ficar desviando, né, desse tanto de pergunta. Acho que por conta da profissão, né, por conta de fazer muita terapia, a gente aprende a se adaptar ao lugar onde a gente está, né? A gente tem que fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem em mãos.
Então você tem que aprender a ir seguindo em frente, independente do que vão falar. Se vão falar ou não, na verdade a gente não sabe, né? Muito do nosso sofrimento é imaginário, a gente nem sabe o que está acontecendo. E se tem alguém lá falando alguma coisa da gente ou não, que diferença está fazendo na minha vida, né? Eu não sei. Né? Então, muito do nosso sofrimento é imaginário. Então, eu acredito assim que as pessoas vão falar assim, né? Algumas vão falar. Eu costumo falar sempre assim: quem quer falar bem de você, vai arrumar um motivo para falar bem de você. Quem quer falar mal, vai arrumar um motivo para falar mal. Então, se você se paralisar por conta do que os outros vão pensar, você não vive, né? Oi, sou Fátima Machado, sou uma pesquisadora da história da cidade de São Bento do Sapucaí. Olha, nossa memória histórica aqui da cidade é muito judiada. As pessoas não dão valor a um prédio antigo, eles desmancham para fazer uma mansão linda, maravilhosa. A nossa história está morrendo com as pessoas mais velhas, porque ninguém dá valor. Quantas e quantas vezes eu fui pesquisar, procurar uma pessoa, olha, o senhor pode conversar comigo? Posso. As pessoas mais velhas se abrem. Às vezes precisam de um documento, de uma foto, imagina, eles não dão, mas nem emprestado, nem para fotografar. Eles guardam aquilo com unhas e dentes, né? Então, as dificuldades são muito grandes nessa pesquisa. E quando o avô, o tataravô, guardou, o neto joga fora, que é lixo. Uma das coisas, por exemplo, na escola, tinha que ter uma parte, já que a escola municipal depende do município, de prefeitura, de secretário municipal, devia ter um espacinho, assim, uma vez por semana. A gente já fez isso, já tentou e deu certo. Uma palestra cultural, uma palestra de turismo, uma palestra sobre a nossa gastronomia antiga. Ensinar a criança, desde cedo, que a cultura tem que ser valorizada, que ela tem que ter orgulho do pastel do João Promessa, do doce de abóbora, daquele docinho de amendoim, daquela broa de milho, né, feito na palha, que a criança tem que se valorizar, que não é só o McDonald's que é bom. Não, valoriza o McDonald's, também gosta, mas valoriza o que é seu. A rosca rainha, né? Festas juninas aqui de São Bento. Festas antigas, agora quase não tem mais. As festas tinham que ter produtos nossos aqui, produtos da nossa região. Eu estava num curso uma vez do Sebrae, a professora falou assim, vai ter uma quermesse aí, eu vou lá ver se eu tenho produto. Ela chegou no outro dia, gente, cadê os produtos da cidade? Cadê um bolinho caipira? Né? Cadê a rosca? Cadê não sei o quê? Cadê o pão de abóbora, o pão de torresmo? Não tem. É a pizza, é o cachorro-quente, é a coxinha, que não é a nossa tradição. Pode ter, mas tem a nossa tradição também. A festa junina, cachorro-quente não é festa junina. Pizza não é festa junina. Cadê nossos produtos? Cadê a nossa pamonha na festa junina? Não tem. O curau, o bolo de milho verde, o cuscuz, que é nosso aqui. Então, a valorização desses produtos, nossos produtos caipiras, tinha que ser valorizado na escola. E da gente não ter vergonha do que a gente é caipira. A gente é caipira, né? A gente tem que valorizar isso. Eu morei fora algum tempo, né? 15 anos morei fora. E quando eu voltei, senti muita dificuldade na área do lazer, na área do entretenimento e também na área de aceitação, que eu voltei divorciada de São José dos Campos. Então, passei um período muito difícil, sim. Né? Mas depois a gente vai se adaptando. Fui trabalhar no acampamento, era uma outra visão. Aí encontrei meu marido lá, né? E a gente foi se adaptando. Sofremos muita humilhação,
por causa de eu ser divorciada e ele solteiro, mas tudo bem, tranquilo até agora, né? Hoje eu sou uma pessoa que as pessoas, todas de São Bento me conhecem, trabalhei muito com eventos, né? Carnaval, amo carnaval, gosto de fazer eventos, gosto de fazer muita coisa para a cidade. Então, eu acho que eu superei essa dificuldade através da minha força feminina, que senão eu tinha que ficar dormindo dentro de casa e não sair na rua de medo. Mas não, eu enfrentei. Passei dificuldade, sim, muita. Nós mães somos taxadas de chatas, porque a gente fala não, sempre é não, sempre é não. Pode isso, mãe? Não, não pode. Pode isso. Cuidado, olha a rua. Ai, mãe, larga a mão de ser chata. Mãe, posso chegar meia-noite? Não, vai chegar 11 horas. Ai, você é chata. Então a gente tem esse, mas é o cuidado que a gente tem com os filhos, é a atenção, o carinho, o amor, que não aconteça nada de ruim com eles. E eles, a única palavra que eles sabem falar é que a gente é chata, que não deixa fazer o que eles querem. Eu vivi um relacionamento por 12 anos e alguns anos anteriores à separação acontecer de fato, eu já vinha sentindo que alguma coisa não estava legal, não estava feliz e eu também passava por momentos de violência psicológica, aquela violência doméstica velada, psicológica, que quando eu prestei atenção, eu falei, opa, o que está acontecendo aqui, né? Então eu procurei ajuda, procurei oração, procurei apoio psicológico, fui entender primeiro o que estava acontecendo para eu me preparar para fazer a separação de uma forma menos agressiva para meus filhos, porque muitas vezes nós, enquanto mulheres, já estamos sendo agredidas, mas como mães a gente não quer que os filhos sejam agredidos, então aquela mãe que defende o filho até na hora da situação chegar ao ápice. Eu me preparei durante uns 2 anos e me separei. Por que eu digo que eu me preparei? Porque eu sabia que me separando eu ia levar comigo uma carretinha nas costas de preconceito, de olhares, de fofoca, de questionamentos, porque eu sempre fui uma pessoa, apesar de ser pública, ser empresária, eu sempre fui uma pessoa muito discreta com a minha vida, então naturalmente as pessoas iam querer saber o que aconteceu, o que houve, o que rolou. Isso faz parte do ser humano, faz parte não deveria, mas faz parte da lógica do ser humano ele querer entender tudo que acontece na casa do outro. E eu nunca senti necessidade de dar explicações e o porquê. Era um assunto íntimo, particular, mas eu enchi o peito de coragem e fui tocar minha vida. Meu nome é Lucélia e sou empresária aqui na cidade. É extremamente importante a gente saber separar essa palavrinha violência, né? Porque hoje a gente é bastante induzido a acreditar que a violência ela vem com arranhão, ela vem com aperto, ela vem com roxo, ela vem com machucado. E é muito sutil a diferença. A gente tem que começar a respirar, observar o que vai acontecendo no cotidiano da gente. Na minha vida, no meu primeiro casamento, eu saí, depois de anos que eu saí desse relacionamento, que eu consegui enxergar. Às vezes a gente não consegue até nem enxergar na hora, mas depois você refletindo, você consegue enxergar.
O conselho que eu daria hoje para quem, de repente, tem dúvidas sobre isso. Observe bem como é o seu cotidiano. Você, às vezes, como a Ana Chata, é chamada de chata, sem razão. Você é chamada de louca, de desequilibrada, ou mesmo as ações que você faz no dia a dia, elas não têm sequer o mínimo valor, elas são colocadas sempre debaixo do tapete. Tudo isso é uma violência doméstica psicológica. O nosso emocional, ele vale muito. E se nós não nos preservarmos para cuidar dele, nós viramos presas fáceis. E quando eu quero dizer presas fáceis, nós já temos culturalmente esse rótulo no meio da testa, que nós somos presas fáceis. Então basta eu falar um pouco mais alto, basta eu dar um grito, basta eu bater uma porta, e isso vai crescendo conforme o tempo. Hoje é uma porta que bate, amanhã a porta vai bater em você. Não é a porta que vai bater sozinha, ela vai bater em você. Hoje você escuta que você é uma louca, uma desequilibrada, uma chata, amanhã outras pessoas vão escutar isso do seu companheiro. Não vai ser mais só dentro da sua casa. Então essa violência psicológica, emocional, ela é muito sutil e ela é mais comum do que você imagina. Se você hoje, depois dessa minha fala, ficar com uma desconfiança, estude um pouquinho, converse com uma pessoa de confiança e dê uma avaliada, se você também não está passando por isso. Um conselho que eu dou também para sair disso é sair. Não tem outro jeito, é sair. É você encher o peito de ar, arregaçar as mangas e esticar bem a mão e falar, basta, não quero mais isso. E ainda assim vai levar um tempo para você poder alinhar de novo a sua vida, mas os caminhos vão se abrindo e tudo vai ficar para trás. Mas não esquece, é muito sutil. É uma porta que bate sozinha hoje, amanhã a porta pode bater em você. Fique sempre atenta. Eu sou Marinalda e sou comerciante. Eu tinha 4 anos, a minha mãe teve gêmeos. Em seguida, 1 ano e 2 meses depois, minha mãe teve mais uma criança. Então eram 3 bebês. Então os gêmeos praticamente eu que cuidava para ela. Sabe, eu lembro que com 5 anos eu já punha comida na boca dos meninos, sabe, era muito engraçado, que eu era uma criança cuidando de outras crianças. Mas eu falo isso de mim, mas todas as mulheres da minha época eram assim. Todas trabalhavam em casa, ajudavam no serviço pequeno ao redor da casa e ainda cuidava dos irmãos mais novos. Todas elas eram assim, todas tinham essa obrigação. Aqui era todo mundo assim. Só tinha o único tempo livre que a gente tinha. Eu adorava, né? Ir para a escola. Eu amava ir na escola, porque estava longe de tanto trabalho, de tanta obrigação, de tanta responsabilidade tão pequena, tão jovem. Olha, eu não pensava em mudança. Eu sonhava em fugir de casa, em sumir, ir embora para algum lugar que fosse um mundo diferente do que eu vivia, sabe? Hoje, romantizando a coisa, a gente lembra, nossa, porque a gente fazia isso, a gente fazia aquilo, né? Assim, romantizando é muito bacana, é muito legal. Mas quem viveu aquilo mesmo, sabe, aquela dificuldade, aquela falta de recurso, aquela falta de tudo, é muito difícil. Mas eu não pensava em mudar aquilo, eu pensava em mudar daqui, sair daqui. Eu só consegui sair com 26 anos. Eu fui para Taubaté. Trabalhei em umas 2, 3 empresas. E aí na primeira que eu trabalhei, eu conheci um cara, aí nós ficamos juntos por 9 anos de namoro.
mas só namoro. E eu acabei no final dos 9 anos, a gente até já tinha terminado numa recaída e eu fiquei grávida. Eu não tinha vontade de formar família, de casar, de ter filhos, de jeito nenhum. E eu, sinceramente, eu fiquei grávida, eu entrei em pânico. Eu falei, o que que eu vou fazer com uma criança agora, né? Aí a minha irmã mais nova morava comigo já na época, me ajudou muito. Nossa, ela foi o meu esteio, o meu tudo. E me ajudou em tudo que eu precisava, de companhia, de tudo quanto é coisa. O menino nasceu e ela me ajudando, a minha mãe, meu pai também me ajudaram muito, a minha outra irmã. Todo mundo ajudou, na verdade, né? E aí foi dando os 4 meses, eu tinha que voltar a trabalhar. E eu entrei em pânico pela segunda vez, onde que eu vou pôr essa criança, né? Quem vai cuidar para eu trabalhar? Eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que me sustentar, né? E aí foi onde o meu irmão tinha aberto a oficina em São Bento. E eu vim passear aqui em São Bento com o menino, com a minha irmã, e ele falou: "Você não quer voltar a morar aqui e trabalhar para mim?" Ah, eu nem pensei 2 vezes. Falei, volto sim. Porque eu fiquei imaginando criar ele aqui, né? Que coisa maravilhosa. Aí foi muito engraçado, porque no outro dia o meu pai já estava lá para me buscar. O meu irmão já estava com o caminhão para pegar a mudança. No outro dia eu vim embora, sabe? Vim para cá. Aí essa minha irmã mais nova cuidava dele junto com a minha mãe, com o meu pai. E eu comecei. Também não entendia nada de centro automotivo, de oficina mecânica, de autopeça, não entendia nada. E comecei a trabalhar lá. E voltava de bicicleta, porque eu não tinha carro na época, né? Meu pai tinha, mas ele tinha os afazeres dele, nem saber dirigir, eu não sabia. E eu ia de bicicleta, ia a pé, ia trabalhar e voltava, né? Às vezes, quando eu estava de bicicleta, eu ia e voltava a almoçar, porque o neném tinha 4 meses, eu dava de mamar, né? Então eu vinha por causa disso, voltava a trabalhar, voltava. Era uma correria, era sofrido também. E assim foi, por 2 anos e 4 meses. E Gabriel chamava meu menino. Ele nasceu uma criança muito inteligente, muito esperta, muito assim, sabe? E o meu irmão lidavam, né? Aqui tinha paiol, tinha as coisas deles mexerem com as verduras, com banana, com coisas dele, pinhão aqui. E a minha mãe tinha umas caixas soltas ali. Já o menino estava com 2 anos e 4 meses. E a minha mãe pediu para um dos meus irmãos pegar uma dessas caminhonetes de lidar com banana e tirar as caixas e levar para um outro lugar. E ele fez isso, só que ele pegou o Gabriel, sem a minha mãe ver, sem a minha irmã ver, e pôs dentro dessa caminhonete. E foram levar num terreno ali embaixo as caixas. Na primeira curva ali, a caminhonete abriu a porta, o menino caiu, com 2 anos e 4 meses. E aí pegaram, levaram para o hospital, fizeram socorro e tudo. Veio a ambulância UTI, levou para a Policlínica São José, mas não salvou. Ele veio a óbito, morreu, com 2 anos e 4 meses. Isso já foi em 1999, já tem 20, vai fazer 25 anos isso que aconteceu. No começo que eu perdi o Gabriel, eu fiquei muito doente, eu não comia, eu passei a ter hemorragia, eu não pintava mais o cabelo, não tinha 40 anos de idade ainda, mas eu já tinha cabelo branco, eu não pintava mais, eu fui ficando tudo da mesma cor, assim, sabe, totalmente anêmica, doente, e quase desmaiei lá na oficina, me levaram para o hospital, tudo. Aí a médica constatou que eu estava com uma anemia profunda, fiquei internada, tomei sangue, eu usava só roupa preta. Agora eu uso porque, né, tem que usar. Mas aí um dia eu encontrei uma pessoa, eu não lembro quem é essa pessoa. Aí a pessoa falou assim para mim, olha,
As religiões diz isso, aquilo depois da morte. Mas, na verdade, ninguém sabe o que acontece depois que você morre. Todo mundo supõe, né? Certeza ninguém tem. Mas supondo-se que o seu menino consiga ver você nessa situação, você acha que ele estaria feliz? Que raio de mãe que você é? Que raio de amor é esse que você tem por ele, que você está sucumbindo desse jeito? Você acha que seu filho quer isso para você? Aí você começa a vir lá do fundo, né? E também a minha segunda irmã, estava grávida quando ele faleceu. E nasceu a Lívia. E ele faleceu em outubro, a Lívia nasceu em janeiro. Quando foi no mês de abril, o pai dela veio e falou para mim, olha, eu quero que você batize a Lívia, mas você tem que melhorar, desse jeito que você tá, não. Você trate de pintar esse cabelo, você trata de comer direito, você trata de voltar ao normal, porque a Lívia é sua responsabilidade. Então, eu quero ser boa para você ajudar a criar a Lívia. E você sabe que deu trabalho para sua irmã ter ela, e então você tem que voltar. Aí eu fui voltando aos poucos pela Lívia. E hoje, nossa, eu olho para ela. Ela está com a Lívia, 24 anos. A mulher que ela se tornou, a menina que ela foi, a criança maravilhosa que ela foi. Nossa, valeu cada minuto da minha vida, sabe? Ela é minha riqueza, essa menina. Ela é um espetáculo, ela é fora do... Não é eu que acho, ela é mesmo. Qualquer pessoa que você perguntar, o que você acha da Lívia? Todo mundo vai falar o que eu tô falando, porque ela é demais. Nossa, ela foi a minha salvação. A Lívia foi a minha salvação. Meu nome é Vivian, sou cabeleireira e transista. Transista é um sonho, eu realizei um sonho porque eu cresci vendo minha mãe trançar e eu vi a minha mãe mudando a percepção de beleza das mulheres já naquela época, né, há 30 anos atrás. Quando eu cheguei em São Bento, há 13 anos atrás, eu procurava em salões de cabeleireiro alguém que eu me identificasse, né, que falasse a minha linguagem para o tipo de cabelo que eu tenho. Porque em São Bento, a maior parte das pessoas são brancas, né? E então a maior parte dos salões são, aliás, todos os salões são para as pessoas brancas. E tinha poucas opções dentro daquilo que eu queria, porque eu gosto de manter uma beleza dentro do meu padrão afro, entendeu? E foi muito bem recebido. Eu achei que ia ser um público negro, um público afro, e eu fui muito bem recebida pelas pessoas brancas também. Elas começaram a procurar muito, elas se identificaram muito, e é uma procura muito grande, assim, de 100% das minhas clientes, pelo menos 80 são brancas, elas gostam muito. Mas para as mulheres negras, que não tinha essas referências de cabelo afro na cidade, foi um sonho. Né? Literalmente elas falaram para mim, foi um sonho que a gente nem acredita que veio uma cabeleireira para cá que vai mexer no nosso cabelo sem querer alisar, sem querer mudar a estrutura, prejudicando o nosso cabelo com químicas que alisa, etc e tal. Né? Então foi sim muito bem recebida, eu me senti muito acolhida, até me surpreendeu, foi uma procura muito grande. E foi bem bacana, assim, é legal estar lidando com as pessoas negras, aqui está dando essa oportunidade para as pessoas negras de se embelezarem, né, se encontrando dentro da cultura afro, que é muito explorada fora de São Bento, mas ainda em São Bento ainda não tinha chegado com essa força que chegou agora, né. Hoje em dia você anda em São Bento, eu vejo
várias pessoas de trança. A maior parte estão com as minhas tranças. E é um orgulho muito grande. Eu fico muito feliz, muito satisfeita. Eu falo da parte da beleza porque é aquilo que me toca mais. Eu sei a importância de você ir num lugar que a pessoa vai pôr a mão no seu cabelo sem nojo, sem preconceito nenhum. Mas em toda a área, por exemplo, eu vou passar no ginecologista. Eu também quero uma ginecologista negra, né? E ela pode até não ser negra, mas ela ter uma visão sobre a negritude, a importância do atendimento, do acolhimento para todo tipo de pessoa. Entende? Todo mundo se sentir acolhido aonde for, seja num psicólogo, numa ginecologista, num cabeleireiro, numa manicure, enfim, no mercado, né? É um incômodo para a gente ter que entrar no mercado e se sentir menosprezado, como se você não tivesse condições de estar ali, de estar comprando ali, entrar num restaurante e sentir como as pessoas olharem para você como se ali não é seu lugar. Ou se for seu lugar, você tem que estar na cozinha. Como assim você não está na cozinha? Você está sentado aqui comigo. Ou quando as pessoas vêm fazer cabelo comigo e elas entenderem que é um cabelo afro, mas elas acreditam que as mulheres negras não vão ter renda para pagar aquele valor daquele cabelo. Entendeu? E aí quando elas se deparam que é uma doutora que está sentado na minha cadeira, de uma mulher negra, fazendo o cabelo na mesma cadeira que sentou a empregada dela, isso acaba trazendo um choque para as pessoas de realidade que não tinha em São Bento, que como a gente pode viver em sociedade, em comunidade, em igualdade, quando a gente olha para o ser humano como um ser humano de verdade, entendeu? Não como ela é minha empregada, então ela não tem direito de sentar na mesma cadeira do que eu. Ela não tem direito de sentar num restaurante junto comigo. Você está entendendo? Todos nós podemos ser coisas boas, maravilhosas. Todos nós podemos buscar beleza, buscar saúde e ser respeitado, independente da sua cor, independente do que ela ganha ou deixa de ganhar, independente do dinheiro que ela tenha. Eu daria de conselho para as meninas, né, de São Bento, para elas seguirem a vida delas, independente, né, do que os outros vão pensar ou não, né? Porque muitas vezes esse sofrimento, ele é imaginário, né? Ele é psicológico. Às vezes você nem sabe o que é que o outro está pensando. Você mesmo que está pensando aquilo de você, né? Que é nisso que o psicólogo até vai trabalhar, né? Porque se você ficar com muita crítica sobre você mesmo, você fica paralisado. Você não vai namorar ninguém porque senão alguém vai falar alguma coisa, você não vai escolher fazer uma faculdade porque alguém vai falar alguma coisa, né? Você não vai cortar o seu cabelo de determinada forma porque alguém vai falar. É claro que a gente vive em sociedade, a gente tem, né, sim, que respeitar algumas coisas, né? Mas você tem que seguir em frente, independente do que, se as pessoas estão pensando ou não, né? Corra atrás dos seus sonhos, pense menos, né, e faça mais. Eu acho que a vida não é fácil mesmo, né? Não digo isso para mulher, para homem também, para todo mundo. Eu acho que não é fácil, para ninguém não é fácil. Mas as pessoas têm que prestar atenção nas oportunidades, sabe? E a luta, sabe? Não deixar, não esmorecer, não desanimar, não procrastinar, não deixar para depois. E tá sempre observando, né? O que tem para fazer, o que dá para fazer, o que eu posso fazer e procurar sempre melhorar. Sabe, não ver um obstáculo e ficar batendo de frente. Sabe, você não pode, se você não pode com aquilo, você contorna. Mas vai à luta, não pare. Eu nunca tinha pensado sobre a minha idade. Nunca. Achava que eu era eterna. Hoje eu tenho 65 anos
com vitalidade para trabalhar muito e não tenho oportunidade. Tenho uma bagagem cultural grande, modéstia à parte. Cultural não digo assim do Brasil, não, eu digo da minha região, da minha cidade. Eu gosto de trabalhar, gosto de fazer trabalhos culturais, trabalhos de evento. E eu não tive, eu fui exonerada da prefeitura porque eu era velha, que eu não tinha mais nada para fazer na prefeitura com gente nova. Aí eu senti o peso da idade na minha vida. Mas a gente não, a gente que tem mais 65 anos, hoje a gente é produtivo, as ideias, as valorizações, os conhecimentos, o jovem não tem. Ele faz as coisas de hoje e não valoriza as de ontem. Então, sinto sim, sinto a peso da idade nesse valor. Quanto a mim, não. Adoro carnaval, vou dançar carnaval, vou dançar baile, vou divertir, mas na cultura a gente devia ter um pouquinho de valorização a mais. Só isso. Falando de beleza, no geral, a beleza está na gente respeitar o ser humano, respeitar o próximo. Não é só a beleza do cabelo. E isso eu converso com todas as minhas clientes. Quando elas levantam da minha cadeira, com certeza, se elas não levantarem diferente, elas vão levantar com uma semente ali. Do que a gente pode mudar, do que a gente pode ser, que essa mudança ela vai além da estética. Entendeu? Como a gente pode ser melhor como ser humano? E por que a gente não está sendo melhor como seres humanos, um para os outros? Eu tenho as minhas qualidades, os meus defeitos, as minhas vantagens, as minhas desvantagens. Não muito por coincidência ou por coincidência, a Ana Chata era baixinha e gorda. Eu também era gordinha e baixinha sou até hoje. Então, esses rótulos das Anas chatas, eles podem variar, mas eles estão batendo na nossa janela todos os dias. Só que a gente precisa saber se a gente quer abrir a janela para ela entrar. E a minha janela eu abri por um tempo. Mas o dia que eu fechei também as janelas e cerrei as cortinas, eu nunca mais abri. Na pedra chata traço desvio, proponho nova imensidão, rampa de onde alço meu voo, desafio as velhas noções. Eu poderia ser destemida por desbravar minha solidão, meu olhar distante guardando a cidade, sem pesar rancor nem medo.